Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é quinta-feira e a gente tá aqui para fazer a nossa meditação de hoje, né? Essa quinta de frio, que tá um friozinho gostoso, né? Nem chove, nem molha, né? E tá aquele dia bem gostoso. E a gente tá aqui para meditar a palavra de Deus. Aí hoje a gente vai dar, pelo que eu dei uma lida aqui, a gente vai dar continuidade ao evangelho de ontem. Ontem, se eu não me engano, a gente parou no versículo 7, né, do capítulo 10. E hoje a gente vai dar continuidade, né, ao capítulo 10 e o versículo a gente vai ler do 8 ao 15, né? E aqui nesse evangelho a gente vai ter dois ensinamentos, né? Jesus nos mostra duas coisas aqui. Uma, que aonde você chegar, né? O evangelho que ele mostra que ele manda os discípulos ir evangelizar, falar da palavra dele, falar dele para que as pessoas se convertam, né? Mas ele dá um conselho: aonde você chegar e você não ser aceito, saia, bata o chinelo, tire a areia, o pó do pé e saia fumaçando dali. E ele ainda diz que ali, que aquela casa ali, é como se fosse amaldiçoada, né? No final a gente vai ver. Ele fala: nem Sodoma nem Gomorra vai ter um castigo tão grande quanto aquela casa que não acolheu a minha palavra, né? Também fala sobre você fazer as coisas de Deus e cobrar, né? Você cobrar pelo seu dom, sabe? Aquele dom que você tem de pregar, de cantar e você ir por alguma coisa, né? E ele vem nos explicar aqui, né? Vamos ver. Então, e hoje a palavra de Deus ela tá no livro de Mateus, no capítulo 10, no versículo do 8, aqui, do 8 ao 15, aqui. Não é isso? Vamos lá. O reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não leve nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno, e aí permaneçam até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, gente, vejam só. Aqui, como eu falei, né? Existem dois ensinamentos. Jesus ensina aos discípulos como ele deve agir quando ele chegar numa cidade, que eles não sejam acolhidos. Que ele, quando ele chegar na casa de alguém que não seja acolhido. Né? Ele ensina para os discípulos, mas ele também ensina para nós. Muitas vezes, quando não se trata de pessoas que saem de casa em casa falando da palavra de Deus, quando não se trata de pessoas que cantam,
em ministério de música, que tem esse dom, né? Trata-se de pessoas comuns, pessoas como nós, que muitas vezes não aceitamos as pessoas na nossa casa, né? Quantas vezes bate alguém com a palavra de Deus na mão na nossa casa e a gente não abre a porta? A gente não quer saber. Eu digo porque eu já fiz isso, né? Muitas vezes você pensa, é seita, testemunho de Jeová, não vou aceitar. Muitas vezes eles não insistem para você entrar, muitas vezes eles querem dar somente um versículo da Bíblia, né? Acontece de muitas vezes você ir lá atender e eles dão um versículo da Bíblia, muitas vezes dão uma revistinha, muitas vezes dão alguma coisa. É errado a gente fazer isso, a gente não aceitar. É como se a gente estivesse renegando a palavra de Deus. Independente de seita, independente de quem está nos trazendo a palavra de Deus. De todo jeito, a palavra de Deus é a palavra de Deus. É isso que ele quer dizer. Então, quando a gente rejeita, a gente vai ser julgado sobre isso, né? Quem nunca passou, por exemplo, na cidade, ali na rua, no comércio, né? E tem um monte de gente, de pessoas ali, os protestantes sempre dão aquele santinho, que é aquelas mensagens bíblicas, né? Muitas vezes a gente nem lê, muitas vezes a gente nem pega, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente não quer saber de protestante, a gente não quer... Mas ali naquele papelzinho tem a palavra de Deus. Muitas vezes você pega aquela palavra, você joga no lixo. Você nem em casa você chega com ela. Muitas vezes, isso conta para essa palavra aqui. Muitas vezes a gente pensa que era só para os discípulos, que era só para eles que saíam pregando, que, né? Não, não é. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é nos dirigida, ela vem em nossa direção, é porque Jesus tem uma palavra para nós. Independente de religião, independente de se for seita, se for denominação diferente, não importa. Importa que o Deus ele é um só. O Deus ele é um só. A palavra de Deus ela é única. Os homens que mudaram, que modificaram e que muitas vezes vêm para você falar da forma que eles acreditam que seja, né? Mas se você tem o Espírito Santo de Deus em você, você vai saber muito bem distinguir o certo do errado. Mas a gente não pode, que a palavra vem dizer que a gente não pode renegar a palavra de Deus. Vejam o que Jesus fala com os discípulos. Na cidade que você entrar, se procure saber, ou seja, eles têm que procurar saber ali se é uma cidade cristã, né? Se é uma cidade que tem pessoas que têm fé, para que eles vão pregar, né? Para que eles não sejam maltratados, escorraçados de lá, né? Naquela época até presos eles eram, se não soubesse o território que estava pisando. Mas aí acontece muitas vezes isso, das pessoas chegarem na nossa casa, geralmente é no domingo de manhã. Claro que é um horário impróprio, né? Porque um domingo de manhã, 10 horas da manhã, quem é dona de casa sabe, você está fazendo o quê? O almoço. Muitas vezes a casa está cheia de gente, né? Você vai receber visita, né? E aí você não tem tempo de sair de lá, mas a gente tem que tirar esse tempo de ir atender. Embora que você não convide para entrar, mas que você, olha, eu não vou convidá-lo para entrar porque eu estou fazendo o almoço. Mas aí vai acontecer dela dizer assim, você aceita a palavra de Deus? Pronto, ela abre a palavra ali, lê aquele versículo, dá a versão dela. A gente tem que aceitar. A gente tem que deixar de fechar a porta na cara dessas pessoas, né? A gente tem que deixar de fazer isso porque a palavra de Deus está nos dizendo aqui que se a gente renega a palavra dele, a gente vai ter um julgamento severo e muito mais severo do que Sodoma e Gomorra. Então, isso é sério. A gente não pode deixar, né? A mesma coisa é quando você passa num canto que estão lhe dando aquele santinho, pegue os santinhos. Pegue o papelzinho, leia.
o que está escrito ali. Mesmo que você não entenda, mas você leia, vai ter sempre uma palavra que vem na sua direção. Muitas vezes a gente está tão atribulado, a gente vai ali e passa ali no centro do comércio, passa ali, alguém te dá uma mensagem daquela. Quando tu lê, cara, bate certinho com aquilo que tu tá passando. É um conselho que Jesus vem na tua direção, porque é assim que Jesus fala conosco. Ele fala conosco através das pessoas. Às vezes você pede uma palavra, Senhor, eu estou indecisa com isso aqui. Antes de você sair de casa, eu estou indecisa com isso aqui, eu não sei. Me mostra um caminho. É alguém que vai chegar, que vai te dar um conselho. É alguém que vai te falar da palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus vai ser aquilo. É uma pregação que você vai ligar a televisão. Liga lá na Canção Nova. De repente está lá o padre fazendo uma homilia. Né? Fazendo a missa, uma homilia ou uma pregação qualquer. Aquela pregação cai todinha para aquela situação que tu tá passando. E ali ele te dá o conselho que tu deve seguir. Então, muitas vezes a gente joga isso no lixo. A gente joga isso fora, né? Porque a gente diz assim, não, eu sou católica, eu não vou botar uma pessoa protestante dentro de casa para quê? Eu não vou me meter com seitas, né? Mas não tem nada a ver com seita. Você não precisa botar a pessoa para dentro, você não precisa estar fazendo estudo bíblico com essa pessoa, se você tem já a consciência de onde você está, se você sabe, você entende a palavra de Deus, mas você não pode renegar o que aquela pessoa está te trazendo, né? Aquela pessoa pode até estar envolvido ali numa seita, tá ali, mas muitos deles não vê dessa forma. Muitos deles acham que está no caminho certo, que verdadeiramente está vivendo aquilo ali. Então isso varia muito de pessoas para pessoas, né? Então, o importante, o que eu vi aqui, que o que importa é a gente receber eles bem. A palavra profeta aqui, né? Os discípulos, se resume a todo aquele que traz a palavra de Deus pra gente. Todo aquele que leva a palavra de Deus para você, né? Assim como ele diz para quem está recebendo, ele diz para quem está levando, né? Aonde você chegar, se você não for bem aceito, saia e nem olhe para trás, né? Tire o pó da sandália e não olhe nem para trás. Veja como a coisa é séria. Quando a gente olha isso aqui, né? A gente rejeitar a palavra de Deus, a gente perde a paz que a pessoa está nos trazendo, entendeu? A gente perde a paz e ainda vai pagar um preço por isso. Ainda vai pagar, porque a pessoa que está te trazendo a palavra de Deus, essa pessoa ela não pode estar te trazendo coisa ruim. Muitas vezes é como eu falei, muitas vezes você está atribulado, você está ali aperreado com alguma coisa, de repente a pessoa vem com um conselho, a pessoa vem com a palavra de Deus, né? E ali tu se acalma, tua esperança renova. Isso é a paz que a palavra diz aqui, né? Que a paz que a pessoa vem te trazer e tu não aceita, a paz volta para aquela pessoa. Ou seja, se eu tô aqui falando da palavra de Deus para você e você não tá aceitando, a paz que ia para você volta para mim, né? Volta para mim. É isso que ele está dizendo. Então a gente não perde nada em falar de Jesus, em botar em prática o nosso dom quando a gente descobre, né? Estar no caminho com Jesus não faz a gente perder nada. Falar da palavra dele, ele diz, se você chega numa casa e a pessoa não te aceita, não quer saber de escutar minha palavra, nem se preocupe. Não saia de lá com raiva, não saia xingando, porque aquela paz que ia ficar com a pessoa volta para você. Vê que maravilha. Volta para você. E realmente a pessoa continua atribulado, né? Se você chega um dia de domingo na casa de alguém, tá lá uma confusão, a mulher chamando o nome, vai, vem, vem. Tu chega lá, tu chega com a paz, tu chega com Jesus para falar. E aí a pessoa não te aceita. Ela continua pior ainda, né? E sem falar que ainda vai pagar preço ainda, porque a palavra diz: o teu julgamento será pior
do que o de Sodoma e Gomorra, né? Então, a gente sempre está levando a paz e sempre está trazendo a paz. Dependendo da forma como a gente é recebida, onde a gente chega, não é isso? Aí, por outro lado, a gente vê, né? Jesus dizer a eles que não é... Quando eles saírem para pregar, não é para eles levar nada. Ou seja, o caminho ele vai estar preparado. O caminho de um pregador, o caminho de um ministério de música, quando ele viaja para ir fazer qualquer coisa, está preparado. Está preparado. Jesus prepara tudo. Ele prepara o lugar que você vai ficar, ele prepara a comida, ele prepara as vestes, ele prepara tudo. Você pode perceber que quando você sai da sua cidade, que você vai pregar em outra cidade, né? Tá tudo preparado para você. Você chega, se você não for ficar na casa de alguém da igreja, você fica na própria igreja, né? Ali você é acolhido, né? Se não for, é num hotel, né? Pagam para você ficar. E a palavra diz que todo operário é digno do seu trabalho. Ele quer dizer o quê? Que se você está trabalhando para Jesus, se você está trabalhando para Ele, Ele não vai te desamparar. Ele não vai te desamparar. Como tem muitos que vivem da palavra de Deus. Tem muitos que vivem em comunidade. Comunidade quer dizer, né? Um lugar onde acolhe as pessoas. Essas pessoas, elas não trabalham. Elas não trabalham para receber um salário mínimo. Elas vivem viajando, fazendo pregações nos lugares, levando o ministério de música, trabalhando para Jesus, ou seja, trabalhando na função do seu dom, levando o seu dom para as pessoas. E Jesus vem dizer aqui, não é para levar nada. Você tem que confiar na minha graça, porque eu vou lhe dar o que você precisa. Não vá pensando que eu vou lhe dar luxo, não. Eu não vou lhe dar luxo, não. Viu? Você vai falar da minha palavra. Você vai no final de semana passar em tal lugar e lá você vai se alimentar de mim para que na hora daquele evento você esteja preparado. Então eu não posso ir passar o final de semana e querer desfrutar da piscina do hotel e por aí vai. Não, eu tenho que me preparar espiritualmente porque eu estou ali em missão. Eu não estou ali em coluna de férias com a família. Eu estou em missão, né? Se eu tiro o tempo que eu tenho, por exemplo, a pregação é à noite. Eu chego de manhã. Então eu tenho o dia todinho para quê? Para entrar em oração, me preparar para que à noite eu esteja preparado para dar a minha palestra, né? A mesma coisa o Ministério de Música. Eu não posso sair com uma banda para chegar e ir para o hotel e quando chegar no hotel, eu cair na piscina, ficar lá, o dia todinho na piscina. E à noite, pronto, à noite ninguém ensaiou, ninguém fez nada, chegou lá de boa, vai dar tudo errado. Não, eu estou em missão. Então, quando eu estou em missão, eu vou fazer a minha missão. E Jesus vai preparar tudo. Aí a mesma palavra diz que eu não posso cobrar nada. Quando ele diz que te deu de graça e que de graça você doe também. Os nossos dons, ele é nos dado de graça. Tudo que a gente tem a sabedoria aqui é de graça. Não compramos, né? E não podemos vender, porque é dado de graça. Então é como Jesus dissesse, eu lhe dou a sabedoria, eu lhe dou o Espírito Santo, eu lhe dou tudo para que você passe para as minhas ovelhas aquilo que eu te dou, né? Em relação à pregação. Então você tem que ir de graça. Você não pode cobrar. Uma igreja te chama para tu fazer uma pregação. Um grupo de oração te chama para tu fazer uma pregação. Muitos hoje em dia estão cobrando. Muitos estão cobrando. Eu vou por R$100. Eu vou por R$150. E muitas vezes essas pessoas, ela tem um emprego. Ela não vive só em comunidade, como eu falei aqui. Elas são pessoas normais, pessoas que trabalham, que têm seu emprego, que ganham o seu pão de cada dia através do seu emprego e também trabalham na palavra de Deus. E aí, quando vai se deslocar da sua cidade para outra,
não quer gastar R$ 1. Não, eu não vou gastar R$ 1 de ônibus, eu vou cobrar, é tanto. Não se vende a palavra de Deus, não se leva a palavra de Deus em troca de dinheiro. Se você tem o seu trabalho, se você não vive em comunidade que vive de doação, você está pecando. Você não pode cobrar a palavra de Deus. Você não pode, a igreja, convidar o ministério de música da igreja tal. Vai ter uma festa, vai ter né? Vamos convidar o Ministério de Música. E o Ministério de Música cobrar, fala sério, cobrar. Eu vou por R$ 100, eu só vou por 50, eu digo porque eu já participei de comunidade que foi assim. Eu só vou por 50, eu só vou por 100, né? Mas por que tu só vai por 50 e só vai por 100? Se tu tem o teu trabalho, se tu trabalha, né? O operário é digno do seu salário. Digno do seu salário. Quando se fala de vida normal, né? Aqui, quando Jesus cita essa frase aqui, ele quer dizer que quando você vai pregar a palavra dele, quando você vai cantar para ele em outro lugar, ele prepara o lugar. É isso que ele quer dizer aqui. Eu preparo o lugar. Eu vou preparar a sua comida, eu vou preparar as suas vestes. Muitas vezes você ganha camisa de igreja para que você pregue. Muitas vezes você sai de lá com a sua camisinha ali, ó. De Nossa Senhora, uma estampa aqui de Jesus Cristo, Nossa Senhora do grupo de oração tal que você foi. Né? Muitas vezes tu não usa nem a roupa que tu vai com ela. Muitas vezes tu vai pregar lá na frente com uma camisa nova da comunidade lá que tu foi convidado. A comida tá garantida. Se precisar dormir, vai fazer outra pregação no outro dia. O hotel tá pronto. A igreja tá pronta para receber. Muitas vezes algum fiel leva para sua casa. Então não precisa a gente levar nada. Não precisa a gente esquentar a cabeça. Eu vou levar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque... Não. Mas também a palavra diz que antes de você ir, você tem que procurar saber que lugar é esse que você está indo? Será que é um lugar de cristão? Será que verdadeiramente vão te aceitar? Né? Para que você não fique na mão. Porque se ele promete aqui que você vai, mas lá está tudo preparado, porque ele vai preparar, né? Você precisa saber o território que você está pisando, né? O território. Então, esse é o ensinamento de hoje pra gente, né? Foram 2. Não vamos cobrar por nenhum dom que a gente tem. Eu não sei se você lembra, mas quando eu era pequena eu via muito isso. Quando a gente ia, tinha umas benzedeiras, né? Aquelas mulheres, aquela senhorinha que benzia com eu esqueci o nome daquele mato, né? Um mato roxo assim, pinho. Esqueci. Aí rezava. O pinhão, parece que era pinhão o nome. Ficava aquilo murcho. Aí dizia que a pessoa estava pesado de olhado, né? Era assim, pesado. Claro, né, minha gente? É claro que você arranca uma folha, a folha vai murchar, né? Se você arrancar uma florzinha do pé e você começar a bater na pessoa assim, claro que vai murchar, né? Muitas daquelas pessoas cobravam. Muitos cobravam, né? E ainda existe pessoas assim, que cobram por aquilo ali. É dom, minha gente. É dom. Né? Se você quer orar por alguém, pôr as mãos em alguém, coloque sua mão. Qualquer um batizado tem essa autonomia dada por Deus. Coloque sua mão e ore pela pessoa, mas não cobre dinheiro, porque não é bem visto por Jesus. Não é para cobrar. Muita gente tem o dom da pregação, muita gente tem o dom de interceder, que é justamente de rezar pela pessoa, de orar pela pessoa, impor suas mãos ali e orar por aquela pessoa, né? Não faça isso por dinheiro. É pecado. Faça.
Também não vá em outras comunidades se você não é uma pessoa que vive dentro de uma comunidade que vive de doações. Não vá cobrar. Tire do seu salário, se for preciso, o dinheiro da sua passagem para você ir e vir. Né? Tem comunidade, quando eu era coordenadora de grupo, né? A gente fazia ali, quando a gente convidava uma pessoa para pregar de outra comunidade, ou seja, de uma comunidade que vivia de doação, a gente preparava ali um dinheiro para dar a eles. E uma vez me surpreendeu. Me surpreendeu uma vez porque chegou um casal, né? Eu convidei um casal para fazer uma pregação. E esse casal tinha uma criancinha. Uma criancinha. Eu acho que tinha uns 3 anos. A menina, se eu não me lembro. E ele deixou essa criança em casa, né? Com os avós. E foi fazer a pregação, o casal. E não tinha o leite da criança em casa. Não tinha, porque eles não trabalhavam. Eles viviam em comunidade e eles viviam assim, pregando, né? E aí a gente fez uma cotinha, sem saber de nada que estava acontecendo na vida dele, né? A gente fez uma continha ali, colocou ali um determinado dinheiro, uma caixinha, para que todos ali colaborassem, colocassem alguma coisa ali para a gente juntar e depois da pregação a gente dá a ele. Por quê? Porque ele vivia em comunidade e essa comunidade vivia de doação, entendeu? E justamente quando terminou tudo e a gente deu a ele o dinheiro, né? Se eu não me engano, deu R$150, mais ou menos. Quando a gente somou tudo, deu R$150. E aí ele olhou para o dinheiro e botou para chorar, né? Ele disse: irmã, quando eu saí de casa, a minha filha ficou sem leite e sem massa. E eu vim pedindo a Deus que um coração humano fosse tocado por ele, para que me desse pelo menos o dinheiro da massa e do leite da minha filha. E agora eu não esperava receber esse dinheiro. Para você ver quando Jesus fala aqui: não leve nada, porque eu preparo tudo. Não leve nada, porque eu preparo tudo. E aí a gente botou para chorar também, porque a providência de Deus é assim. Então a gente não perde nada em sair para falar da palavra de Deus. A gente não perde nada para sair do nosso comodismo e fazer um louvor quando alguém nos chamar, para quem tem o dom, né? De cantar assim em multidões, da igreja, diante da assembleia. Não é para cobrar nada. Eu só vou se for R$100. Eu só vou se for R$150. Se cair no meu bolso isso aí, eu sair da minha casa de noite para ir cantar em outra igreja. Não, eu já canto na minha. Se for para cantar de graça, eu canto na minha. Tá errado. Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.